Olá, olá, seja bem-vinda a mais um encontro de mentoras. Nós nos reunimos aqui semanalmente para exatamente te mostrar o caminho, a direção para você que é mãe e deseja trabalhar de casa perto dos seus filhos e transformar o conhecimento que você já tem em um programa de mentoria, iniciar sua carreira aqui no digital. Eu sou a Laís Vieira, sou mentora de mães. Nós trabalhamos aqui negócios digitais para mães que buscam trabalhar com mais liberdade, com mais propósito e o mais importante de tudo, podendo estar perto dos nossos filhos. Então, se você tem a meta de transformar o conhecimento que você já tem em uma mentoria online, começar a sua carreira aqui no digital e ter a oportunidade de faturar de 5 a 10K nessa carreira que faz as pazes com a sua maternidade, então seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje, tá bom? Eu quero fixar aqui o tema que nós vamos trabalhar nessa noite para quem está passando por aqui saber, né, entender o que nós estamos desenvolvendo, o que a gente vai conversar aqui nessa noite no nosso encontro de mentoras, e nós vamos falar exatamente sobre como se posicionar aqui no Instagram para atrair clientes. A coisa que eu mais escuto, a pergunta que mais chega aqui para mim é exatamente essa, né? Laís, quero trabalhar com mentoria. Por onde começar? O que eu faço primeiro? Quais são aí os primeiros passos? Nós vamos falar sobre isso e para esse propósito eu convidei uma pessoa muito querida. Eu acho que ela já está por aqui. Vou chamá-la agora para a gente começar aqui no nosso encontro. Mandei o convite aí, Fabrícia. Veja se já chegou para você. Oi, oi. Ei, seja bem-vinda. Obrigada, Laís. Que bom estar aqui. Que bom te receber, né? A gente já combinou esse encontro uma outra vez hoje. Que bom que deu certo. Muito E bom. vamos conversar aqui, Fabrícia. Eu tenho dito que é o nosso encontro de mentoras, né? Para ajudar aquelas mães que têm buscado o mesmo que nós buscamos, né? Tem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Então, nós vamos aprender com você aqui hoje. Seja super bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você e com a sua audiência também. Fabrícia, conta pra gente aqui um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, o que que você faz, traz aí pra gente um resumo da sua história. Como é que você veio parar aqui? Pessoal, eu sou Fabrícia Brito, sou mentora de mães. Eu ajudo as mães a viverem em harmonia com seus filhos, sendo ouvida por eles, sem ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Quem é mãe, Laís também é mãe, passa por isso. Qual de nós que não passa por isso, né? Então, eu ajudo vocês a conseguirem encontrar um caminho do meio, um caminho de uma educação mais respeitosa, onde você consegue olhar para as suas necessidades e para as necessidades dos seus filhos também. E como que eu conheci a Laís? Foi algo, uma coincidência. Eu não acredito muito em coincidência. Antes disso, Fabrícia, antes disso, um passo antes. Conta pra gente como que você veio parar no trabalho como mentora, na carreira digital, né? No seu trabalho como mentora de mães, falando sobre educação de filhos, criação de filhos, né? Nesse esse tempo tão desafiador que a gente tem em relação às nossas crianças. Como que você veio? Por que que você começou a trabalhar com mentoria? Conta pra gente. Eu fiz um processo de coaching de carreira com o objetivo de querer Uhum. virar gerente. Eu trabalho no mundo corporativo há 25 anos, sou coordenadora já há 6 anos e decidi que virar gerente. Mas eu falo, quem acredita em Deus, eu acredito, ele tem planos melhores que os nossos. E nesse processo de coaching de carreira, eu descobri um outro lado meu, que tinha tudo a ver com o meu propósito de vida, com o que eu tinha vivenciado com meu filho na pandemia em 2020, onde eu saí de uma educação extremamente autoritária, onde eu estava fazendo mal para o meu filho, o jeito de educá-lo, eu via a dor nos olhos dele, e a partir dali, com a experiência que eu tive, de ser uma mãe transformada, de conseguir agir com mais calma, falar com mais calma, e de conseguir ter essa relação de colaboração, de conexão e colaboração com meu filho, a minha coach falou comigo assim, Fabrício, por que você não dá palestra? É a sua cara da palestra. E a partir dali, eu fui buscando, falei, gente, mas palestra de quê? O que eu tenho experiência? Eu tenho muita experiência em carreira e muita experiência com o que eu vivenciei com meu filho.
E aí fui atrás de Uhum. cursos, disciplina positiva, parentalidade consciente. Agora vou iniciar uma pós em educação positiva com os melhores professores do mundo em relação a essa área. E me apaixonei, comecei a atender mães e me sinto muito, muito, muito feliz de conseguir ajudar as mães a chegar nesse lugar que eu tenho conseguido chegar com meu filho. Uhum. Então começa com uma busca sua, algo pessoal, uma busca interna sua, é isso? Sem dúvida. Não tem como, eu não vejo um outro caminho. Quando a gente quer chegar a algum lugar, a gente precisa primeiro saber, conhecer a gente, para saber qual é o meu caminho. O que é importante para mim. Uhum. E não o que a Uhum. sociedade dita que é o certo, né? Sim. E tem muita gente que vem para trabalhar com mentoria, Fabrícia, e especialmente o nosso público de mães, né? A gente tem falado aqui sobre a possibilidade de quem é mãe, nós construirmos uma vida para nós, onde maternidade e carreira são áreas que não estão em conflito, são áreas que estão em harmonia, né? Assim como você fala muito sobre harmonia no seu trabalho, a gente traz essa harmonia aqui para a relação maternidade versus carreira, né? E dizer que o digital traz para a gente essa oportunidade, esse benefício da gente conciliar ser uma mãe presente e ser uma profissional realizada fazendo aquilo que a gente ama. Então eu descubro em mim, né, habilidades que eu tenho, superações que eu tenho, conhecimento que eu tenho que possa ser dividido, né? Quando alguém pergunta assim, por onde começar a trabalhar com mentoria? E aí a gente já vem com esse conhecimento hoje, né, de que para trabalhar com mentoria, você precisa dar esse passo que a Fabrícia está contando para nós, de partir de um conhecimento, de uma experiência prática sua. A mentora é exatamente essa pessoa que superou algo, né, que alcançou um resultado primeiramente para si, porque a gente não fala daquilo que aprendeu num livro, né, Fabrícia? A gente fala daquilo que a gente viveu na prática, gerou resultado em nós e temos aí a possibilidade de multiplicar esse resultado na vida de outras pessoas que estão buscando o mesmo que a gente, né? Então, o primeiro passo é exatamente esse, identificar aí as suas paixões e o que na sua história que você tem de superação, tal como a Fabrícia contou aqui pra gente sobre o filho dela, né? Qual que era a dor que você tinha com o seu filho, Fabrícia? De Eu me uma forma achava assim, um específica. general. Eu até conto nas minhas redes sociais, eu sempre valorizei muito o estudo, até porque eu sou concursada, então a minha vida, a minha carreira estava muito pautada no estudo, do que o estudo me proporcionou. Continuo sendo Uhum, caxiona, sou de Belo Horizonte, não sei se vocês falam isso no resto do Brasil, mas uma pessoa que estuda muito, gosto muito de estudar, sou muito comprometida. E meu filho tem um perfil diferente. Para mim foi muito difícil aceitar isso. Em 2020, na uhum. pandemia, isso ficou mais claro e eu não aceitava. Então eu impunha, eu exigia. E aí eu coloquei ele no Kumon. Algumas de vocês que estão aqui devem conhecer o Kumon. Você conhece, Laís? Conheço. Kumon, aula particular, queria que ele passasse na escola, que é uma escola Bambambam Bam Bam de Belo Horizonte. E aí, com essa exigência, impondo, gritando, criticando, é difícil até de falar disso até hoje, apesar de já ter se passado 3 anos. Eu vi a dor nos olhos dele. Ele me olhou com aquele olhar onde você percebe que dali para frente, se eu não tomasse uma decisão, a nossa relação ia ser terrível. Eu não sei onde que a gente estaria hoje. E não era isso que eu queria. Uhum. Eu queria construir com ele uma relação de conexão, de parceria, de amor, que ele pudesse contar comigo. E aí eu falei, peraí, onde que eu vou fazer diferente? Eu não sabia como. Então, lá em 2020, Uhum. eu fui buscar tudo isso que eu falei aqui para vocês. E por isso que eu fico tão feliz de ver que é possível a gente alcançar esse lugar de mais calma. E será que tem muitas mães por aí, gente, que precisam ou que desejam ter uma relação mais harmoniosa, ser mais calmas com os filhos, deixar de ser aquela mãe mandona, general, que quer vencer as coisas no grito, que tenta, né, trazer colaboração através da imposição? Será que tem muitas mães que querem superar isso, né? Eu percebo que sim, toda vez que eu falo com alguma mãe, quando a gente vai falar aí dos perrengues da maternidade, né? Algo comum que todo mundo diz, quem está acompanhando a nossa gravação aqui pode dizer se concorda comigo ou não,
a nossa busca, né, por sabedoria, por paciência, por serenidade na criação e na educação dos nossos filhos. E a gente vive tempos tão desafiadores que você precisa estar presente, que você precisa estar atenta, né? Então, onde existe uma mãe com esse desejo, né, com essa busca, com esse objetivo, e alguém oferecendo essa oportunidade, essa possibilidade, aí a gente tem o encontro de uma mentora e uma mentoranda, né? Para trazer aí essa mágica, né, Fabrícia, de oferecer soluções, apoio, ajuda, e é isso que uma mentora faz. Ela estende a mão, né, para te ajudar a encontrar soluções, atalhos naquela estrada, naquela jornada, naquele caminho por onde ela já passou. E é isso que a gente faz no nosso trabalho, né? Eu como mentora de mães mentoras e a Fabrícia como mentora de mães que buscam aí essa sabedoria, serenidade, calma na educação e condução dos filhos. Faz sentido, Fabrícia? Muito. Nós temos vivido, de fato, tempos mais difíceis. Tempos que nós não vivenciamos, porque quando nós éramos crianças e adolescentes, não existia nem internet. Então, hoje está tudo muito mais rápido, muito acelerado, muita informação. O que a gente vê, os meninos estão muito nas telas. E é algo que a gente precisa estar muito de perto. Não digo que é uma tarefa simples, sozinha é muito difícil. Então, eu percebo que as mães que me procuram, juntas, a gente vai conseguindo construir esse caminho da conexão. Não tem outro. Não tem outro caminho a não ser da conexão, do afeto, do amor, do respeito, para que os nossos filhos realmente possam confiar em nós, para que eles tenham um lugar onde eles possam voltar. Para quando tudo estiver muito difícil, ele fala, não, peraí, eu vou na minha mãe, eu vou falar com a minha mãe, eu não vou nem mentir para ela, porque eu sei que eu posso contar com ela. E sabe o que eu acho mais interessante nesse caminho? É porque as nossas mães e os nossos pais, que não viveram essa era do digital com tanto conhecimento, tanta informação, né? Eles não tinham acesso a tudo que a gente tem. E apesar de ser um momento mais difícil para a gente formar, né, adultos vencedores, que estão sendo conduzidos por nós como pais e mães, hoje a gente tem acesso a conhecimento, informação, por essa mesma internet que gera dificuldades, né? Que as nossas famílias não tiveram, né, Fabrícia? Então, a gente tem o poder, a oportunidade, e seremos cobrados por isso, eu acredito, né? De não negligenciar o nosso papel, não negligenciar a nossa responsabilidade, né? Porque isso é um convite também. Somos indesculpáveis com tanto acesso, né, a conhecimento, a informação. Se a gente realmente não se posicionar, não buscar ajuda, não buscar socorro. E tem muita gente que diz assim, né, que a mãe já nasce sabendo, maternidade é assim mesmo, um desafio atrás do outro. E toda mãe grita, toda mãe é sem paciência, todo mundo é assim. E nós temos a oportunidade de trilhar um caminho diferente, tá aqui o seu trabalho para provar isso. Mas mudando de assunto, queria que você contasse aqui pra gente, já que a gente está falando de maternidade e carreira hoje, como que você veio parar agora aqui, né, na nossa formação, no Profissão Mãe Mentora? Qual que era o seu desafio? Qual que era o problema que você estava buscando superar, Fabrícia, quando a gente se encontrou, quando a gente se conheceu? Conta aqui pra mim. E eu estava com muita dificuldade de conseguir me posicionar nas redes sociais de forma que eu conseguisse mostrar para as pessoas que chegassem no meu Instagram, que eu falo que é a vitrine, né, do nosso trabalho, que elas pudessem entender qual era o meu trabalho, o que eu entregaria para essas pessoas. Então, eu não conseguia fazer isso. E aí, eu busquei outras mentorias, fiz mentorias em grupo. Nada contra, tá, pessoal? Nada contra a mentoria em grupo. A gente tem que ver o que funciona para gente. Mas, de fato, uma mentoria individual fez toda a diferença. E eu já tinha buscado várias pessoas, paguei vários cursos, vários grupos e nada me atendia. Aí, mais uma vez, eu vou falar de Deus, né? Então, me permitem falar dele. E no mesmo dia que eu pedi para Deus, falei, Deus, por favor, né? Brota na minha rede social uma mentora. Você lembra disso, né, Laís? Nesse mesmo dia... Eu lembro de você me falar que você tinha pedido para Deus assim uma resposta, uma direção, né? E eu sabia que eu queria uma mentora. Eu queria uma mentora. Eu não queria que fosse um mentor.
E aí, nesse dia à noite, um dos grupos dos quais eu faço parte, tô até vendo que tem gente aqui, que é a Matilde. Seja bem-vinda, vi que Matilde está aqui, vi que a Thelma está aqui, que é o Rodrigo. Ele chamou a Laís para participar, ela foi convidada de uma live dele, e eu nem tinha programado de participar, mas pulou na minha tela e fui participar à noite dessa live. E aí tive o prazer de ver a Laís e me passou tanta segurança, gostei muito do que você trouxe. E eu falei, poxa, é isso que eu tô precisando. Eu tô precisando de uma pessoa que vai conseguir. Eu senti firmeza, que você ia conseguir me entregar isso que eu precisava. Ainda mais quando você trouxe que tinha 3 filhos. Eu falei, meu Deus, como que ela consegue com 3 filhos, né, fazer esse trabalho brilhante que ela tá dizendo aí que faz, né, Laís? E aí, coincidentemente, também um dos grupos que eu também faço parte, eu vi uma menina que era minha colega do curso, que já tinha feito o processo de mentoria com a Laís. Eu fui lá, falei, e aí, fulana, você fez o processo com a Laís? Nossa, Fabrícia, você vai amar a Laís, você vai adorar, eu já fiz vários processos com ela. Gente, eu falei com a Laís algo que é verdade, foi um dos melhores investimentos da minha vida, porque eu senti que eu consegui galgar passos assim mais acelerados, eu precisava disso. E aí, com você, Laís, eu consegui exatamente isso que eu precisava, de conseguir me posicionar nas redes. Eu não tinha promessa. Laís que me ajudou a fazer até a promessa. O que é promessa, né? Quando você consegue deixar claro aquilo que você entrega, o que você traz para a vida das pessoas. E parece simples, mas não é. E entre isso também deixei o meu Instagram com a cara que eu gostaria. A Laís entregando diversas ferramentas da parte de comunicação com os clientes, porque para quem não tem tanta experiência, é necessário realmente uma pessoa que possa nos conduzir, nos ajudar mesmo, pegando pela nossa mão, da nossa realidade. Por isso que eu sou tão grata. Faço até um coração aqui para você, Laís. Trazer atalhos, né, Fabrícia? E aí você comentou aqui com a gente que quando nós começamos, você precisava cuidar aí da sua vitrine, né? Que era o seu perfil no Instagram. Já tinha feito um monte de curso, mas essa parte que é assim fundamental ainda não estava posicionada, não estava organizada. O que você sentia, né, quando você estava nessa busca, fazendo um monte de curso e as coisas não acontecendo da forma como você queria esse direcionamento para o seu perfil e não sabia por onde começar? Qual que era o sentimento que te vinha quando você foi lá e falou assim, Deus, socorro? Era uma mistura de desespero com muita frustração. Porque nós iniciamos um processo, paga um curso, paga outro, paga outro, paga outro, participa de um grupo, participa de outro. E eu não tinha o que eu precisava, porque com o grupo não era possível. Mesmo aquela outra mentoria, eu cheguei a ter uma mentoria paga, mas que a pessoa não me entregou o que eu precisava. Então, quando eu pedi a Deus, é porque eu estava meio que desesperada mesmo, né? Sabendo que é possível, mas eu não encontrava essa pessoa. E aí, quando a Laís apareceu, e realmente nós fizemos um trabalho incrível. Eu me senti, na hora que a gente acabou a mentoria, e para fechar com chave de ouro, no último dia da mentoria, veio uma outra cliente, né, Laís, que apareceu. E eu fiquei muito feliz, como se fosse para coroar mesmo aquele processo, né, da nossa finalização. E exatamente foi uma cliente que veio do Instagram, ou seja, foi por meio dessa vitrine, pelo fato de estar pronto, né, pelo fato de estar mostrando a mensagem como eu gostaria que mostrasse, é que essa pessoa me conheceu. Então, foi uma coroação do nosso processo. Uma recompensa que chegou numa excelente hora, né, Fabi? E é exatamente isso, né? Quando a gente busca saber como começar, às vezes você já investiu muito dinheiro em muitos cursos, em muitas formações, mas não conseguiu ter clareza do que é o seu negócio, trabalhando com mentoria, o que é o seu negócio no digital, não conseguiu traduzir isso em prática, né? Porque a gente precisa conhecer e aplicar. E eu costumo dizer que ninguém é mentor de certificado, sabe? A gente não pode se conformar com uma realidade como essa. Eu fiz tantos cursos, tantas formações, eu sei tanta coisa e estou super habilitada em certificações. Nós queremos e nos dedicamos a nos formar para atender gente, né? Para ajudar pessoas. Então, você precisa ser
mentora, mas mentora de ir lá e entregar resultado, mentora de ajudar as pessoas, não mentora de um monte de certificado que a gente tem, né? Não é curso, não é certificado que te forma mentor. O que te forma mentor é exatamente você ter um posicionamento claro, passar uma comunicação que realmente diz para as pessoas do que você faz e ajudar gente, né? É exatamente para isso que nós estamos aqui. Então, você que tem uma história semelhante ao que a Fabrícia está aqui contando pra gente, né? Que já tentou de tudo, já fez tanta coisa e às vezes não está conseguindo traduzir isso na sua experiência prática, fique atenta, né? Às vezes não é um monte de curso que você precisa, e sim de um direcionamento específico, né? Alinhado com as suas necessidades. Fabrícia, você falou de frustração, né? Esse sentimento de já ter tentado várias coisas e não está conseguindo traduzir aí a comunicação que você queria passar. Mas como que isso se refletia para você, assim, em relação a como você se via profissionalmente? Essa frustração, esse desespero, esse desconforto que você estava. Como que isso se traduzia para você no seu trabalho, no seu propósito, nos seus objetivos? Em vários momentos eu pensava assim, isso é para mim? Eu acho que não é para mim. E aí, durante a mentoria, levava-se muito para a Laís, não conseguia enxergar pequenas conquistas que pareciam pequenas, mas que eram importantíssimas para os próximos passos. E por quê? Porque eu estava me sentindo tão perdida, eu não sabia como conduzir, porque o digital ainda é algo muito novo para muitos de nós. Viver do digital, viver do empreendedorismo, não é para todo mundo a menos que a pessoa já tenha, até quem já tem muita experiência, né, no mundo presencial, quando vai para o digital é muito diferente. Então, de fato, eu me sentia perdida, eu achava que eu não estava sendo capaz, mas ao mesmo tempo, como eu me conheço, e eu sei que tudo que eu faço, realmente, eu coloco muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então, eu ficava naquele conflito, gente, mas eu sei que eu tenho algo para entregar para essas mães que estão sofrendo, porque eu escuto tantas. A gente escuta no grupo de mães de escola, escuta na rua, às vezes você está na fila do supermercado, você está conversando com alguém, a pessoa às vezes começa a falar, você vê a relação do lado, né, com os filhos. Então eu ficava naquela questão até de duvidar se aquele trabalho era para mim, sendo que dentro de mim tinha aquele fogo ardente que falava, Fabrício, não tem como desistir, isso virou meu propósito de vida. Então, com você, né, Laís, com o processo da mentoria, você foi me mostrando que todas aquelas pequenas coisas que eu não estava enxergando, como que elas eram vitórias, como que elas eram importantes e necessárias para o meu processo. Então, além de você, o que eu percebi na mentoria, além de você direcionar, de orientar de como fazer, o que fazer, essa parte também da mentalidade, essa parte da segurança, que é fundamental para a gente continuar, até para a gente deixar liberada a nossa criatividade, né? Ela fez total diferença. E todas as vezes que a gente tinha os nossos encontros semanais, e você falava, Fabrício, olha, isso. E eu falava, gente, não é possível que eu não estou vendo isso, eu preciso escrever, né? Eu falava com a Laís, deixa eu escrever isso aqui e colocar na minha parede, para eu não esquecer. Então, isso foi fundamental também. Exatamente, porque quando as coisas não caminham na velocidade que a gente tem expectativa, né, Fabrícia? Aí você começa a duvidar da sua competência, da sua capacidade. Você começa a comparar os resultados dos outros com os seus, você começa a ter uma expectativa desalinhada e isso vai minando a sua autoconfiança. E um dos pilares para quem deseja ser uma mãe mentora de sucesso é exatamente essa mentalidade blindada, né? Você ter as expectativas corretas, saber qual é o processo, qual é o passo a passo, qual é a curva de aprendizado que você precisa desenvolver e respeitar isso, sabe? Fazer as pazes com o processo necessário para você gerar o resultado que você tem. Porque o mundo digital traz para nós também algumas coisas que a gente precisa ficar atenta, que é assim, promessas mirabolantes, né? Não, vem cá que você vai fazer 6 em 7, e aí aquele super depoimento, né? Não que isso não seja real. Tudo isso é real. Eu
acredito. Só que a gente não sabe de todos os bastidores que levaram aquela pessoa àquele resultado, né? A gente compara esse palco do outro com, às vezes, o nosso pior momento. Ai, tá dando super certo para ele, tá dando super errado para mim, então esse digital não é para mim, não. Então, eu acredito que um dos maiores aprendizados para quem está iniciando, foi um dos meus maiores erros também quando eu comecei, é exatamente você ter expectativas erradas sobre o que esperar, como esperar e quando esperar, né? E eu gosto muito de trazer, como a gente trabalha com mães, gosto muito de trazer exemplos que têm a ver com o dia a dia das nossas crianças, né? Que estão sempre nos ensinando, são os nossos mestres. Eu tenho 3 filhos, uma de 8, um de 5 e um de 1 ano. O de 1 aninho, há 2 meses, começou a andar. Eu não chego para ele e falo assim, olha, Isaac, você aprendeu a andar agora, já está na hora de correr, meu filho. Já está na hora de escalar, já está na hora de você cuidar da sua vida. Eu não falo isso para ele, né? Porque eu sei do processo. A própria natureza não dá saltos. E a gente vem para o digital, começa o nosso trabalho e espera, tem essa expectativa de saltos, de começar hoje e ver um mega resultado amanhã, né? E não é assim. Você precisa ter aí essa expectativa alinhada, saber quais são as suas metas e para onde você está indo. Às vezes a gente está trabalhando nosso processo, buscando o nosso resultado, mas esperando aquela linha de chegada que é lá do outro, né? Eu me lembro muito de uma conversa nossa, Fabrícia, que você citou de exemplo, um colega que estava com uma turma de 30 pessoas. Olha lá o fulano com uma turma de 30 pessoas, você lembra disso? Lembro. Né? Quando o nosso foco era a primeira venda de alto ticket, né? O nosso foco era a primeira estratégia implementada do início ao fim, gerando resultado. Então, essa questão da expectativa e da mentalidade blindada é algo muito importante para quem quer gerar resultado e dar certo aqui no digital. Uma outra curiosidade que eu tenho, Fabrício, que eu acho interessante a gente falar aqui, é por que você decidiu vir para a formação, para o Profissão Mãe Mentora? O que levou você a confiar, a exatamente dar esse voto de confiança e topar estar aqui? Você teve alguma dúvida, alguma questão assim, ai, não sei, talvez, alguma coisa nesse sentido? O fato de você ser mãe de 3 e mostrar toda a segurança no que você estava dizendo, na live que eu participei, que eu vi, né, de você com o Rodrigo, isso me trouxe uma primeira segurança. Falei, ai, vou buscar. E aí, de qualquer forma, eu ia te acionar. Eu sabia disso, mas quando eu vi essa colega de formação que já estava, que já tinha feito um processo com você, eu vi meio que sem querer, assim, no grupo de WhatsApp, quando eu falei, gente, fico pensando agora. Foi uma coincidência, né? E eu tinha pedido tanto a Deus essa resposta. Eu acho que ele sabe que eu gosto muito das coisas concretas também. Então, acho que veio ali para ter certeza. Mas, de fato, Laís, te ouvir no dia da live foi muito importante, porque ali eu senti segurança. Eu precisava de alguém que me passasse segurança, que ia conseguir me conduzir. Eu precisava de ter segurança que você já tinha alcançado o seu caminho, que você poderia me ajudar a alcançar o meu também. Então, foi isso que me fez bater o martelo. Só que foi além da minha expectativa. Você realmente me entregou mais do que eu imaginava. E isso é fantástico, né? Porque, como eu disse, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Porque eu saí da mentoria, com muito mais segurança. Tem horas que eu falo assim, para quem está assistindo, eu falo, eu quero continuar com a Laís, eu quero ficar a vida inteira. Porque é tão bom quando todos nós temos aqueles dias que a gente fala, ai meu Deus, será? Ai, será que é isso mesmo? E é tão bom ter alguém que nessa hora te pega e te fala, olha aqui, olha até onde você já chegou, olha o que você já conquistou. Isso a gente precisa, é muito difícil a gente caminhar por esse caminho sozinhos. Tanto no meu caso, de mentoria de mães, de ajudar as mães a terem mais calma com os filhos, quanto quando a gente está no empreendedorismo, ainda mais no ramo digital, sozinhas, eu acho bem difícil. É fundamental ter uma mentoria individual. Sim. E nem questão de individual exatamente, mas você ter a quem perguntar, né, Fabrícia? Que eu comento assim, são pilares que a gente desenvolve aqui nas nossas formações. Orientação, direcionamento e feedback, sabe? Você saber o que perguntar
quando perguntar, o que fazer, quando fazer, passo a passo para você gerar o resultado que você está buscando, e especialmente alinhado com a sua necessidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, de formação de mentoras, mães e mulheres, eu gosto sempre de destacar isso. Gente, vocês que estão nos acompanhando aqui, os nossos bastidores, querendo ou não, nós temos mais desafios para lidar. Então, é diferente uma mulher, né, sem filhos, nada contra, não é sobre isso, e uma mulher com filhos, com crianças pequenas, com adolescentes, porque para além do nosso objetivo profissional, né, das nossas questões de trabalho, nós temos as nossas demandas de vida pessoal com os nossos filhos, né? Essa exigência diária, esse cuidado, essa atenção diária que a gente tem. E quando você comenta, Fabrício, que o fato de ser uma mãe de 3 te chamou a atenção, né? Me faz lembrar uma outra mentorada que eu tenho aqui, que ela disse exatamente isso. Ela falou, Laís, eu já tinha um acompanhamento com uma outra pessoa, mas ela não era mãe. E aí ela dizia para mim, falava assim, vai lá e faz, dá seu jeito, né? Vai lá e faz, dá seu jeito. E eu ficava me perguntando, o que eu faço com as crianças? Põe numa jaula? Né? E não nós temos os nossos desafios. Então, o que a gente fala aqui é de você ter uma carreira que respeita a sua maternidade. De você desenvolver um negócio alinhado com os seus desafios pessoais. Porque se a gente está aqui e quer viver um trabalho que tem propósito, está buscando uma liberdade, do que adianta você começar esse trabalho e de repente tá de alguma maneira presa, né? Não é uma mãe presente, não tá gerando os resultados que você precisa, não só em relação a vendas e resultados financeiros, mas liberdade para ser a mãe que você deseja ser, liberdade para ser presente na vida dos seus filhos, porque do que vale eu ganhar, né, uma super recompensa profissional e financeira e perder a minha casa, perder o meu filho, perder o meu relacionamento. Eu digo que a gente tem que caminhar com as duas pernas. Se eu tiver que escolher entre maternidade e carreira, eu escolho ficar com os dois. Faz sentido? Adorei. Porque é totalmente possível, totalmente possível. E o que eu achei incrível de fazer a mentoria é que eu sou uma pessoa muito executora, mas apesar de ser muito executora, total, eu privilegio muito os momentos com meu filho, principalmente final de semana. E o excelente que eu achei da mentoria com a Laís é que ela me passava como se fosse os para-casas. Eu chamo de para-casa. Eu falava, ai meu Deus, hoje já tem para-casa. Uhum. Mas era o melhor que tinha, porque aí você tem uma meta, você tem um prazo para entregar. Então isso me ajudava muito. Por mais que eu seja executora, é muito bom ter alguém ali que está me falando, Fabrício, então hoje sua necessidade foi essa, a gente conseguiu chegar até aqui, o próximo passo é esse. E aí eu conseguia saber o que eu precisava fazer, qual que era o próximo passo. Que muitas das vezes, sem a mentoria, a gente não consegue enxergar qual que é o próximo passo. Não consegue. Ainda que ele seja, às vezes parece óbvio, às vezes é óbvio, mas eu tô tão com a minha mente em várias coisas, né? Como que eu não enxerguei isso? Não enxergou porque você estava sozinha, né? Sozinha. Tem o exemplo da garrafa, né, Fabrício? Eu não sei se eu contei para você nos nossos encontros. Mas imagina aí uma garrafa de vidro com um rótulo. Você tá lá dentro dessa garrafa, envolta lá nos seus problemas. Você não sabe o que está escrito no rótulo, né? Quem está do lado de fora consegue ler o rótulo para você e dizer, olha, Fabrícia, você tem que fazer isso e você tem que fazer isso nesse momento. Ou não, Fabrícia, você não tem que fazer isso porque isso aqui está desalinhado com o seu objetivo que a gente trabalhou aqui. Não, isso aqui vai te levar para o caminho X, isso aqui vai te levar para o caminho Y, isso aqui já fiz, não funciona, dá errado. Então, o trabalho do mentor é exatamente ler esse rótulo para você, né? E te trazer atalhos. Eu gosto de falar também que no nosso trabalho, na verdade, no trabalho não, na vida, você sempre vai investir tempo, dinheiro e energia para gerar qualquer resultado. Né? E vai gastar tempo, dinheiro e energia em não gerar também. Então, quando você tem alguém segurando na sua mão, te trazendo os atalhos, te tirando dos buracos, te mostrando como contornar os obstáculos, é exatamente isso, te poupando de gastar tempo, dinheiro e energia com aquilo que não funciona.
né? E aí que vem o presente. A gente consegue ser mais assertivo nas nossas metas, a gente consegue chegar mais rápido, caminhar com mais clareza e mais direção do que você faria se estivesse sozinha. Não é exatamente isso, Fabrícia, que você recebe e proporciona também? E por isso que a gente acaba tendo mais tempo. A gente consegue encontrar mais tempo para estar com os nossos filhos e estar dedicando para a nossa carreira com mais eficiência, porque a gente é mais assertivo no ponto. Eu não fico ali horas, eu esqueço uma vez que a Laís falou, Fabrícia, mas aí você não precisa legendar. Eu fiquei lá legendando os vídeos. Não precisa fazer assim. Então, olha para vocês verem, eu gasto um tempo grande em algo que não é necessário, que não vai ser eficiente, porque a Laís, que tem toda a experiência, que já passou por esse contexto, já teve os seus erros, que já sabe me falar realmente qual é o melhor caminho, eu consigo, então, aquele tempo que eu gastaria ali legendando, por exemplo, eu tô com meu filho, ele gosta muito de ficar na cama comigo à noite, de bate-papo, isso é tão gostoso, isso é tão importante. Por isso que a mentoria proporciona essa liberdade de conseguir estar mais tempo de qualidade com os nossos filhos, ao mesmo tempo que a gente se sente realizada com a nossa carreira, com o nosso trabalho. Porque eu também acho, e não tem jeito, eu também escolho os dois. Eu não nasci para ser uma mãe que não trabalhasse. Eu amo o meu trabalho, eu amo estar com as pessoas, eu amo mostrar que conseguir trazer para as pessoas o resultado que eu consigo fazer também na minha vida. E ao mesmo tempo estar com meu filho, eu estou olhando para o lado porque ele está aqui na cama junto comigo. Então, assim, de estar junto, de conseguir participar dos momentos juntos, isso é que nos faz felizes. Porque muitas mães ainda acreditam que precisam desassociar, né, o trabalho dos filhos. É totalmente possível. Agora, a mentoria auxilia a gente a encontrar um caminho mais tranquilo, menos pesaroso, menos Se difícil ocupar para que isso das coisas aconteça. certas, né, Fabrícia? Isso mesmo. Eu falo que nós temos muitas coisas para atender, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Então, você saber do que se ocupar vai te poupar essas três coisas que a gente falou: tempo, dinheiro e energia. E quando você tem um atalho, né, você tem um mapa na mão. Imagina você lá dirigindo. Quem é boa de direção aqui? Comenta com a gente. Aliás, eu desativei os comentários, deixa eu ligar aqui de novo. Quem é boa aqui de direção? É boa motorista? Fala pra mim. Ó, Fabrícia, boa motorista. Eu sou a pessoa que não sou uma boa motorista. Meus filhos já sabem. Eu sou a pessoa que se perde com o GPS. Põe lá o GPS e se perde mesmo com o GPS. E eu vou usar esse exemplo aqui para falar do trabalho do mentor, né? Porque você ter um GPS te direcionando num destino que você quer chegar é maravilhoso, não é, Fabrícia? Oh, demais. É Salva maravilhoso. vidas. E se junto com o GPS você ainda tiver alguém te ajudando, te orientando ali do lado, você vai ter melhores resultados ainda. Então, você ter um mapa na mão é muito bom. Mas você ter um mapa na mão e alguém te orientando em relação a esse mapa, outro exemplo que a gente pode trazer, o pessoal lá daquele, gente, deu um branco aqui, aquele esporte lá que tem o navegador, né? Uma pessoa dirigindo e o navegador do lado. Como que chama, Ai, Fabrícia? Me gente, ajuda. sou péssima para esses trem. Eu falo igual menina, Mas trem, fala trem. você deve saber do que eu tô Sei. falando. Fugiu agora, gente. Mas tem lá, né, aquele esporte, que tem lá o motorista, tem o caminho, a rota, ele está caminhando ali, precisa de um navegador, que é uma outra pessoa que está orientando em relação àquele mapa proposto, em relação àquele GPS. O trabalho do mentor é exatamente isso. Você saber o que fazer, como fazer, quando fazer, e fazer isso com condução, fazer isso com direcionamento. Por isso a gente fala aqui, né? Invista em mentores para você, né? Para áreas diversas da vida. Eu já tive aqui mentor de negócios, mentor de finanças, mentor de relacionamento, mentor de imagem. Existe mentoria para tudo, porque principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, todo mundo tem acesso ao digital. Às vezes você já comprou um monte de curso. Ah, comprei tanto curso, tanta coisa, mas não estou colocando em prática. O que te falta? Te falta um mentor, né? Porque o mentor vai te ajudar a colocar em prática aquilo que você já tem aí nas mãos, né? Vai te trazer esse direcionamento. Fabrícia, e dentro do que você aprendeu,
dentro do que a gente aplicou, dos pilares que a gente desenvolveu? Teve alguma coisa que foi bem desafiadora para você, no sentido assim, das dificuldades que você teve? Porque a gente sabe que nem tudo é mar de rosas, né? Nem tudo é aquele céuzinho de brigadeiro. Existem desafios. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre as dificuldades que você teve em começar a aplicar aquilo que eu te ensinava, aquilo que a gente conversava a cada encontro. O que foi mais desafiador? Foi algo que me marcou, acho que vai me marcar o resto da vida. Foi quando eu tive que fazer todo um processo anterior para fazer uma live de vendas. E, gente, mas aí que tá, né? Eu não houve um preparo, eu gosto muito de fazer as coisas de forma que eu me sinta segura, então eu gosto de planejar antes, eu gosto de escrever, eu faço como se fosse uma colinha para mim. E eu não fiz isso com o tempo de antecedência necessário, então teve isso também. E foi algo que eu lembro que eu fiquei muito cansada. A Laís até falou, nossa, mas você ficou muito cansada porque foi a primeira vez. E é tão importante isso, quando ela me trouxe essa pergunta, e aí a importância da mentoria, né? Porque o mentor, nesse momento, quando ela me fez essa pergunta, eu pude entender o que aconteceu para que eu pudesse fazer diferente, porque isso é algo que vai fazer parte da minha rotina. Nós que estamos aqui no digital, é importante ter esses momentos, a gente saber fazer esses momentos acontecerem. Então, eu consegui entender que, na verdade, eu não me preparei no tempo que eu precisava. Porque cada um tem um jeito de ser. Tem gente que é mais do improviso, tem gente que precisa, às vezes, de 2 horinhas, vai lá. Eu não, eu já preciso de mais tempo para me sentir mais segura para fazer. Então, quando a Laís trouxe isso para mim, eu consegui entender, então, o que me faltou para que da próxima vez eu não fique tão cansada. Porque eu fiquei esgotada. Eu precisei dormir no final de semana às 4 horas, gente. De tarde, para poder me recompor. Exatamente. Então, aprender até sobre essa questão da rotina, né? Da organização dessa rotina, do seu tempo para aplicar aquilo que precisa ser aplicado. Hoje, Fabi, como que você se sente, né? Nós estivemos juntas durante 2 meses e pouquinho, né? Na formação do Profissão Mãe Mentora, que foi o acompanhamento que você teve. Eu queria que você contasse sobre como que você se sente hoje. Quais foram, assim, os benefícios, os resultados, a transformação que a formação que o Profissão Mãe Mentora trouxe para você, que trouxe para sua vida? Como que é hoje? Como que você está hoje? Primeira coisa que eu acho que é o mais importante, nos dias que às vezes acontece de eu me sentir insegura, ou de eu pensar, ai, será que isso é para mim? Que todos nós temos esses dias, não só como empreendedoras, mas também para quem já trabalhou no mundo corporativo, para quem já trabalhou presencialmente, tem dias que todos nós estamos assim. Então, nesses dias, eu sempre me lembro das palavras da Laís. É fundamental para mim. Então, essa questão da mentalidade, de eu me sentir segura, de eu sentir aquela convicção de que agora realmente eu estou pronta. E isso é fundamental após a mentoria para eu continuar a seguir nesse trabalho que eu abraço com tanto carinho. E, além disso, outras questões de modelagem. Que por mais que a gente fala assim, vamos pegar alguém para a gente modelar. Gente, mas não é algo tão fácil também de se fazer, não, sem orientação, não. Eu não achei simples. Tem pessoas que eu admiro no digital, que não necessariamente estão no mesmo ramo, no mesmo nicho que eu. E mesmo eu observando essas pessoas, eu não sabia como fazer. Então, é um outro ponto que me ajuda demais depois da mentoria, porque eu já sei o que eu preciso olhar. Qual olhar que eu preciso ter para entender como modelar. De novo falando, né? O óbvio precisa ser dito. Ele não é tão óbvio assim. Então, é algo que me auxilia muito na mentoria. Depois da mentoria. Vou modelar, mas não sei os bastidores, né? O outro está fazendo, mas o objetivo dele é diferente do meu, né? O resultado que ele está buscando é diferente do meu. Eu estou lá modelando uma coisa que às vezes ele está testando, nem sabe se funciona. Então, cuidado com isso, né? Modelar é importante, sim, né? Se inspirar é importante, sim. Mas tenha clareza e consciência sobre sua meta, seu objetivo, né? Para que você não se perca no caminho saindo da rota porque está modelando alguém que às vezes está desalinhado com a sua busca, não é? Então, isso que a Fabrícia falou é também muito, muito importante. E conta pra gente aqui, Fabrícia, nós implementamos um passo a passo, né? O que fazer, como fazer, quando fazer, e implementado isso, veio aí
a primeira venda, né? Aquela tão esperada, desejada primeira venda que veio exatamente de algo que eu apliquei, de algo que eu pratiquei. Não foi uma coisa que caiu no meu colo. Por isso que eu cheguei a te perguntar, Fabrícia, o que você fez que gerou esse resultado? Para a gente saber, né? Como que foi essa sensação? Como que foram esses bastidores? Comenta com a gente. Ai, eu me senti tão feliz. Eu falava com a Laís que eu estava encalhada. Exato. Às vezes usamos esse termo com relação a pessoa que está sem namorar, né? Falar, ela tá encalhada. Eu estava me sentindo encalhada nessa questão, porque eu já tinha tido clientes, mas eu estava um tempo já querendo, até por essa questão do imediatismo, ou por não estar fazendo da forma adequada no digital. Então foi uma sensação de coração mesmo, de falar, olha, tá vendo? Tudo que eu tô aprendendo aqui na mentoria e que eu apliquei, isso traz resultado. Isso é real. Não é simplesmente. Aí você sente que aquele investimento que eu fiz, que ele valeu a pena. Porque de fato me direcionou, de fato me orientou, de fato eu me senti mais segura. Isso não tem preço, né? Então, só corroborou com algo que eu já tinha percebido. Foi só um prêmio, foi como se fosse um prêmio. Perfeito. E o que que aconteceu? Se aconteceu, se não aconteceu também tá tudo bem, Fabrícia, mas eu queria saber assim, ó, um resultado que você percebeu que foi gerado, mas que você nem tinha expectativa, que você nem esperava. Aconteceu alguma coisa nessa linha? Você nem considerava que fosse possível, ou você nem tinha colocado isso como alvo, não tinha em mente e trouxe também de resultado para você? E aí eu vou explicar a minha resposta dentro de um resultado, que a gente tem que pensar o que é resultado pra gente. Para algumas pessoas, Uhum. talvez o resultado vai ser só conseguir o cliente. Mas com a mentoria eu percebi que o resultado vai muito além disso. Porque a gente está lidando com pessoas. Então, algo que ficou bem marcante para mim é sempre quando você dizia assim: olha, alguém foi lá e comentou algo no seu post. Você conversou com essa pessoa? Você sempre falou isso tanto. E quando eu comecei a prestar mais atenção nisso, que são pessoas. E aí foi muito interessante, tem sido muito interessante, porque a gente não vive só do financeiro. O financeiro é uma consequência do nosso trabalho. Mas tem resultados que não me trouxeram. Tem uma menina de 15 anos, ela não é nem mãe. Então ela não é minha cliente. Ela não é uma cliente em Uhum. potencial. Mas ela é um resultado. Ela deixa meu coração quentinho, porque ela fala, Fabrício, o tanto que eu me identifico com os seus posts. E foi uma pessoa que eu passei a conversar. Ela me pergunta algumas coisas, ela tem confiança em mim. Por quê? Por causa dessa questão que a mentoria me trouxe, que você me fala, Fabrício, a pessoa comentou, a pessoa às vezes fez uma pergunta, e aí, você foi lá? A pessoa às vezes participa de todas as nossas lives, mas você foi lá falar com essa pessoa? E às vezes isso passava batido para mim. Então, é um resultado. Não é um resultado financeiro imediato, mas é um resultado que mostra que o meu trabalho está fazendo efeito, que o meu trabalho está alcançando as pessoas. Então, isso foi fundamental. Acho que não esperava isso, enxergar também por esse prisma do que é um resultado. Uhum. Uhum. Eu acho interessante em relação a esse assunto, algo que eu aprendi com um dos meus primeiros mentores, né? Vou honrar ele aqui, que foi o Jerônimo Temel, né? Ele ensina assim que você tira o cifrão do olho e aí ele vem para o seu bolso, né? O que que isso quer dizer? O resultado financeiro, ele vem de você se importar, né? E às vezes tem tanta gente começando no digital preocupado com engajamento, like, essas metas que às vezes a gente, métricas, né? Que a gente chama até de métrica de vaidade, que diz para você que você está fazendo alguma coisa. Ah, o vídeo viral, o post viral, viralizei. A pessoa vai lá, faz o super conteúdo, posta, aí fica lá esperando. Nossa, deixa eu ver se já tem curtidas, deixa eu ver se já tem likes, deixa eu ver se já engajou. Gente, não é isso, né? Não deve ser esse o nosso foco, a nossa primeira atenção. Eu comentei isso com a Fabrícia insistentemente. A pessoa tá ali nos seus stories te acompanhando todos os dias, né? Ela engaja com o que você faz, ela conversa com você, ela responde uma caixinha ou ela responde um enquete, tá te acompanhando sempre e você trata ela como se ela fosse um número que aparece lá no seu feed, né? Não podemos fazer isso. Principalmente quem trabalha com mentoria. Por quê? Você não atende um monte de gente.
pessoa que trabalha com mentoria, você não está com a agenda derramada, lotada de pessoas, você não trabalha com, não é curso. Mentoria é se importar, mentoria é uma relação muito próxima, né? É um trabalho muito personalizado. Então você começa, antes de atender, né? Antes de cuidar das pessoas ali olho no olho, você começa a se importar lá na sua rede social. Ah, Laís, como é que eu faço para trabalhar com mentoria? Não tem nem seguidores. Os que você já tem, você cuida? Você se importa? Você fala com eles? Né? Alguém te manda uma mensagem, você responde? Ai, era o que a gente comentava, né, Fabrício? Fulano falou, nem falei com ele, nem respondi. Vamos responder, vamos falar. Por quê? A venda que eu fecho, o resultado financeiro que eu tive, ele é uma transformação na vida de uma pessoa, não de um número no Instagram, uma pessoa. E por isso eu preciso, de fato, treinar esse me importar, né? E levar em consideração o trabalho humanizado que a gente tem, que a gente entrega, indo na contramão do que às vezes o digital, o próprio digital nos coloca, né? Ai, 10 mil seguidores, ai, não sei quantos mil likes, enfim, toda essa questão aí que a gente meio que entra nesse piloto automático, se acostuma e perde a nossa humanidade, posso dizer assim, ou a nossa sensibilidade, né? Então, nessa linha, faz sentido, Fabrício? Tá, até porque nós que estamos aqui, que escolhemos ser mentores, o objetivo principal é esse, porque é como se fosse um médico. Quando você vai ao médico, quando nós vamos ao médico e nós percebemos que o médico não se importa, fica tão claro. E aí a gente não se sente. É um momento que a gente está vulnerável. Porque quem nos procura está vulnerável também. Quem nos procura está Uhum. vulnerável naquele ponto, precisa de auxílio, como se fosse um médico. Por isso que é tão importante se importar. E não tem como a gente se importar se a primeira coisa que a gente enxergar na nossa frente for o cifrão, como você mesmo disse. Exato. Cifrão e número, né? Cifrão e número. É isso mesmo. Então é se importar, treinar esse se importar, até porque outra coisa que a gente não pode esquecer. Quem trabalha com mentoria, né, você entrega esse trabalho personalizado, olho no olho, essa presença, essa atenção, nós também, a pessoa investe alto no nosso trabalho, né? Mentoria não é preço de banana na feira. A gente sabe que pela escuta, pela personalização, pela entrega, é um tipo de investimento que é mais alto. Em todas as áreas que a gente imaginar. Então, se eu tenho uma pessoa que se propõe a ser meu mentor, minha mentora, mas ela não tem essa conexão, né? Essa aproximação, esse cuidado, esse se importar, como é que você vai trabalhar com mentoria? A pessoa está investindo tempo, dinheiro, energia, investindo alto em você. Então, tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso, prioriza o se importar, que com certeza essa venda, esse resultado financeiro que você tem expectativa, ele virá como recompensa do trabalho bem feito que você fez, né? Ele virá como coroa, usando a palavra aí da Fabrícia, do trabalho bem feito e de se importar que você fez, né? Sabendo o que fazer, quando fazer e como fazer. E é por isso que a gente fala que não é agenda lotada de gente. A gente atende com personalização, com atenção e com cuidado. Poucas pessoas que investem alto nesse desenvolvimento, né? Nesse cuidado, nessa atenção. Então, se eu não cuido lá desde a rede social, como é que eu vou ter expectativa de bons resultados? Então, é nessa linha mesmo que é importante a gente mencionar aqui. Caminhando para a gente fechar, Fabrícia, queria que você contasse para a gente como que você vê aqui o seu futuro depois da formação do Profissão Mãe Mentora, né? Quais são aí suas próximas metas, seus objetivos, como que você se vê hoje, como que você vê o seu futuro Depois da como profissão Mãe mentora? Mentora, eu me sinto bem mais capacitada para caminhar para outros patamares que até então eu achava que eu não tinha capacidade. Então, a minha mentoria, eu já estou no próximo passo, eu comecei a estruturar. Agora, umas outras questões da mentoria, que era algo que eu já desejava, mas que ainda não sentia segurança, porque a gente tem que dar passos. Não adianta a gente querer sair do nível 1 e ir para o nível 10. Porque se a gente fizer assim, não vai ser algo realmente que vai ser bem feito, que vai ser com esse carinho, com esse resultado que a gente pode entregar. Então,
Eu estou muito, muito animada mesmo com esse novo momento, onde eu estou estruturando uma mentoria bem dentro do que eu acredito, do que eu vivenciei, e que antes eu ficava um pouco sem saber como fazer. Além disso, eu me sinto capaz também, tenho pensado bastante em escrever um livro. É algo que as pessoas brincam, né? Para você ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então é algo que já vem, é um bichinho assim que vem já fazendo assim, corroendo assim meu coração. E à medida que a gente vai sentindo segurança no que a gente faz, no que a gente entrega, eu me sinto mais capaz de poder escrever um livro. Porque a princípio você pensa assim, ah, mas será que alguém vai ler? Ah, mas será? Mas será? Então a mentoria me trouxe tanta segurança de perceber que é possível, que eu consigo sim, que a experiência que eu já tenho, com as mães que eu já atendi, ainda que não sejam inúmeras, porque você vai para a internet e você vê, ah, já atendi mais de 100, 10 mil famílias. Aí você fala, nossa, poxa, mas a pessoa que deu 10 mil famílias tem um outro jeito de ser. E quem vai nos buscar, né, Laís, é alguém que vai identificar com o nosso jeito de ser. E eu acredito que a vida traz também aquela pessoa, porque eu vou entregar para ela o que ela precisa. É como se fosse um processo de atração, né? Então, essa segurança eu passei a ter depois da mentoria. Perfeito. E quem atendeu essas 10 mil famílias, será que atendeu as 10 mil famílias com a qualidade de entrega, né, que você, como mentora, entrega para 10, né, 10 mães, né, para 100 mães? Qual é o nível de conexão dessa pessoa que cuidou de 10 mil famílias? Se for comparar, já que a gente gosta de ficar se comparando, né? Vamos comparar da maneira certa. Será que houve essa personalização, esse cuidado e essa atenção para 10 mil famílias da maneira como eu faço para uma pessoa? O que você acha, E no Fabrícia? final é de O um que você para um. acha? No final, o que a gente quer de um mentor é que seja de um para um. De Olho um no para olho, um. de coração para Certamente. coração. Exatamente. Então, tira aí o olho dessa questão de 10 mil isso, 10 mil aquilo, 100 mil aquilo outro, né? E vai focar em se importar e gerar resultado, ser muito bem remunerada por um trabalho que você faz com esse cuidado, com essa atenção, com esse se importar, né? Então, com isso, a gente caminha para fechar aqui a nosso encontro de mentoras, nossa live de hoje. Fabrícia, muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço. Você né, uma mentorada muito querida, tenho muito carinho pela sua missão, né? Eu considero que cada mãe com quem eu trabalho, né, formando mães mentoras, eu considero que nós somos parceiras de missão, porque todas estamos buscando a mesma coisa, né? Estar presente na vida dos nossos filhos, enquanto ajudamos outras pessoas com os talentos, com os dons que Deus deu pra gente, né? E você, de fato, é muito executora, faz todas as tarefinhas de casa, gente, isso é importante, né? Então foi uma honra poder te acompanhar e ter parte aí na sua missão ajudando outras mães. Fico muito feliz por tudo isso e queria que a gente fechasse com você deixando uma mensagem aqui para as outras mamães, outras mães que às vezes pensam assim: ai, quem sou eu para ser uma mentora? Quem sou eu para trabalhar com mentoria? Quem sou eu para escrever um livro, né? Quem sou eu para dar esse passo? Queria que você deixasse aí a sua mensagem. O que você diria para mães que às vezes estão sentindo hoje as mesmas inseguranças que você sentiu lá atrás, antes de ganhar essa autoconfiança blindada, né, que você desenvolveu até aqui? Conta para nós. O que eu queria falar para essas mães é que quando a gente tem um desejo genuíno, que não seja voltado só para o cifrão, é claro que nós temos direito de querer trabalhar com o que a gente gosta e de sermos remunerados por isso. Não tem problema nenhum. Mas quando nós temos um desejo genuíno, que o nosso coração queima por aquilo, que a gente possa confiar nisso, que a gente possa saber escolher os caminhos de procurar pessoas, no caso, mentores, que possam nos auxiliar para que a gente consiga exercer isso com muito amor, com muita gratidão, para que o processo, que a gente possa se divertir no processo, que isso é tão fundamental, para que a gente possa estar com os nossos filhos e olhar para a beleza desses lados da vida, que a gente não precisa fazer uma única escolha. A vida, a gente exerce tantos papéis, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho,
nós temos a gente como mulher, além de sermos mães. Então, que a gente possa ter esse olhar e olhar para a gente com muito carinho, de ser gentil com a gente mesma, né? Não deixar a gente ser levado pela cultura que exige tanto de nós, né? Como se a gente tivesse que dar conta de tudo e que a gente tem que ser perfeita. Não, que a gente consiga fazer o nosso melhor dentro do que é possível naquele momento, que a gente se trate com muito amor, com muito carinho e que a gente tenha confiança quando o nosso coração queima por algo, que a gente confie nisso e siga em frente. Exatamente. E as mães do digital se cobram tanto todas as outras mães, né, Fabrícia? A gente se cobra muito. Às vezes a gente está lá com o chicotinho na mão, que eu falo, olha, tira esse chicotinho da mão aí, bora crescer, bora produzir, bora avançar, tira essa culpa, essa cobrança, porque não vai levar você para lugar nenhum. Então, é esse caminho de acolhimento, encorajamento e transformação para a gente ser tudo aquilo que a gente foi chamada para ser e para realizar, né? Tanto no nosso trabalho, quanto na nossa casa e na nossa família. Não adianta você querer ensinar algo que você não está superando aí no seu dia a dia. Não é sobre ser perfeitas, né? Mas é sobre compartilhar dos seus bastidores, da sua vivência, dos seus resultados, porque nós estamos autorizadas para brilhar. É isso, sabe? Isso. Quando a gente se permite, quando a gente guarda a nossa confiança, quando a gente caminha da maneira certa, você está autorizada a brilhar. E quando eu me permito brilhar, eu também dou permissão para as outras pessoas que precisam da minha ajuda ou da minha inspiração, para elas brilharem também. Lá na educação dos filhos, lá como mentora de relacionamento, como mentora de finanças, onde Deus te chamou para você dividir as suas habilidades, seu conhecimento, seu talento, você vai dar permissão para as outras pessoas brilharem quando você se permitir esse brilho. Então, se tem algo aí te impedindo de se enxergar, né? Eu acho que eu posso levantar esse lema, porque toda live eu falo isso, de você se enxergar, né? Se enxerga, veja tudo que você é capaz de fazer, tire aí os obstáculos que estão te impedindo de caminhar na direção e na velocidade que você precisa, como, não sei se o digital é para mim, já gastei dinheiro com um monte de coisas, não estou sabendo me posicionar, e realmente não pare, não desista, porque, vou pegar uma fala da Fabrícia aqui, a gente não pode desistir daquilo que você não para de pensar. Toda vez que vem uma mentorada minha e fala assim, Laís, eu vou desistir desse negócio, eu acho que esse negócio não é pra mim, eu acho que eu me iludi, isso aqui não é pra mim. Aí, falei, tá bom, vá lá, durma, descansa, volta aqui amanhã e me fala essa mesma coisa. Me fala que você vai desistir do seu propósito, me fala que você vai desistir da sua missão, me fala que você vai desistir daquilo que queima no seu coração por causa de um obstáculo. Hein? Eu sei que não vai desistir, porque a gente não pode desistir do que você não fica um dia só sem pensar. E tá aqui a Fabrícia de prova, que ela vai saber do que eu tô dizendo, e todos vocês, né? A gente não consegue. Não é mesmo, Fabrícia? Não consegue, não. A gente tá ali pensando naquilo todos os dias. Então, super obrigada por essa mensagem que você deixou aqui para essas mamães. Está super honrada, né? De estar desenvolvendo esse trabalho lindo aí que você tem feito. E para a gente fechar de verdade, como que as pessoas te acham, Fabi? Como que elas te encontram? Como que elas agendam com você? Traga aí para nós o caminho para quem precisa da sua ajuda hoje. Para você, mãe, que já não sabe mais o que fazer, que não aguenta mais repetir 1000 vezes a mesma coisa, para o seu filho poder te ouvir. Me busque no @FabríciaBrits no Instagram. Tem um link lá que você pode clicar, falar comigo pelo WhatsApp, ou se você quiser mandar uma mensagem pelo direct. Vai ser um prazer muito, muito grande poder estar junto com você, te auxiliar e te mostrar que é possível sim, mesmo que seu filho já seja adolescente. Sempre é tempo. E pelos filhos, a gente não desiste dos nossos filhos. E eu vou te mostrar que você também não precisa desistir de você. Então pode me procurar, que assim, vai ser um prazer enorme estar com você. Obrigada, viu, Laís, por essa oportunidade de estarmos juntas aqui. Muito bom, meu bem. Vamos tirar uma foto para a gente finalizar? Ai, tira foto, a gente põe Vou até o cabelo pra preparar o frente. print aqui.
Arruma aí o cabelinho. Vou tentar dar o print aqui. Se eu não conseguir, você faz daí, tá bom? Meu celular tá dando umas travadinhas. 3, 2, 1 e... Deixa eu ver se foi. Não foi. Não foi. foi. Foi, deu certo. Peraí, deixa eu... Não, deu certo aqui. Deixa eu só salvar. Peraí, só um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Ai, Jesus, será que deu certo? Vamos ver. Voltei? Voltei? Voltei, só a minha voz que tá aparecendo, né? Só sua voz. Ai, não sei o que aconteceu. Eu vou encerrar aqui, Fabrícia. Voltei, acho que voltei. Voltou. Agora voltou. Agora sim. Eu vou finalizar antes que a gente não consiga salvar, tá bom? Porque meu celular tá travando e isso não é bom quando a gente tá no meio de uma live, às vezes perde. Um beijo, minha querida, você que está nos assistindo. Espero que tenha sido tão proveitoso para você como foi aqui pra gente, né? Já sabe, precisar da Fabrícia é só chamar. Precisar de mim também. Estou aqui para trazer atalhos para você que deseja começar a sua carreira no digital com mentoria, liberdade, propósito e tempo com seus filhos. Um beijo no coração e a gente se vê no nosso próximo encontro de mentoras. Tchau, Beijo. tchau, Fabi. Obrigada. Tchau, beijo, obrigada.